4 de março de 2026, 9h14 da noite. Hoje eu só vou contar algumas histórias que eu passei de mochilões e travessias. E eu tava criando um post, que ainda vou postar, aliás, sobre como foi a minha primeira grande travessia a pé, né? E foi interessante. Foi lá em Portugal, no Algarve. Eu estava numa época de vida muito complicadinha, apesar de estar num lugar lindo, né? Ali eu estava na faculdade, eu tinha ganho uma bolsa, ou melhor, eu ganhei uma bolsa de estudos integral para estudar lá. E como eu estava odiando engenharia civil, apesar de eu ir bem, e por ter ido bem eu ganhei essa bolsa, eu resolvi falar, foda-se, vamos lá, né? E aí eu fui para Portugal, meio que dando um time break assim no caminho. A minha sensação era que eu tava jogando tempo no lixo, eu lembro disso. Era bizarro assim. E quando eu tava... tô aqui no Ibirapuera também. Então, enquanto meus amigos estavam fazendo estágio, trainee, alguns já formados, ganhando bastante dinheiro e tudo mais, eu ali, não consegui no estágio, tristonho, e odiando o que eu estava fazendo de faculdade, né? Falei, puta merda, caralho. Uma coisa que me segura, antes de contar como é que foi a travessia, uma coisa que me fez me manter na faculdade, ali eu tava no tinha acabado o terceiro ano, né? E eu fiz os cálculos, não valia a pena recomeçar, fazer engenharia de produção, falei, dane-se. Mas eu lembro de uma matéria que me deu esperança. Nossa, eu lembro até hoje. Eu só não lembro exatamente o nome do meu professor, eu acho que era Geraldo. Era a matéria de empreendedorismo. Nossa, foi fantástico. Aquela matéria me deu uma esperança, porque o professor que estava dando aula era um engenheiro civil, formado, mas ele também falou assim, cara, não é para mim. E, enfim, no caminho da vida dele, ele trouxe o jogo FIFA pro Brasil. E aquilo me deu uma luz, assim, nossa, eu falei, caramba, é possível. Eu lembro eu falando assim, é possível, existe essa possibilidade. E, não era Geraldo o nome dele. Enfim, desculpa, professor, eu gostei. Nossa, como é que eu vou esquecer o nome do cara? Enfim. Mas aí eu ganhei uma bolsa, eu poderia continuar estudando engenharia civil em Portugal, mas tinha a oportunidade também de estudar gestão empresarial. Eu falei assim, é isso que eu quero estudar, né? Quero aprender. By the way, nessa matéria de empreendedorismo, a nossa tarefa ali era criar um business case, né? E precisava criar uma empresa. E eis que eu cheguei com a ideia para todos os meus amigos, menos um que estava viajando, que ele era mais religioso, mais certinho, tudo bem, de um Ford Truck, né? Não food truck, mas um Ford Truck. E, para ser bem sincero, a ideia não foi minha, foi de minha mãe. Minha mãe é fantástica. Aí tava uma época que tava famosinho ter food truck pra tudo que é lado. Aí deu-se a ideia lá de Ford Truck, que a ideia era um ônibus
né? Enfim, um motel ambulante ali. E aí eu cheguei, apresentei a ideia, né? Montei ali mais ou menos, os caras toparam. O meu amigo mais religioso, mais conservador, ele estava viajando e eu apresentei a ideia para o professor. E ele achou fantástico. Nossa, ele tinha achado fantástica a ideia. E aí quando o meu amigo chegou, a gente falou, eu fui falar com a ideia para ele, ele falou, putz, quando ele me viu que era a minha ideia, ele já ficou um pé atrás, falei, ih, caramba. Aí eu falei a ideia, ele falou assim, olha, não dá, né, não tem como eu colocar meu nome numa coisa dessa. Aí a gente alterou, foi para Motel Bus, depois foi para Hostel Bus. Enfim, fica aí a ideia, se eu acho que ainda é uma boa ideia. Enfim, depois dessa matéria ter dado um pouco de esperança, eu ainda estava meio depresinho por causa do caminho que eu estava tomando na vida. E minha mãe insistiu, vai lá, Dani, sabe, vai. E eu, pô mãe, eu vou perder um ano, sei lá, sabe, uma chance de conseguir um estágio e tudo mais. Enfim, no final eu fui. E depois que eu cheguei lá, cheguei sozinho, cheguei muito tempo antes do que deveria. Tá um frio desgraçado. E tava sozinho, nossa, eu nem sei como é que eu me achei lá, que era numa cidadezinha chamada Viseu. Uma cidade minúscula, no meio do nada. Cheguei à noite, vazio, tipo, não é nem cidade, é um vilarejo, na verdade. Enfim, e aí, bonito lá, tá? Bem bonitinho. Mas, cheguei lá, aí começou a fazer amizades e tudo mais. Eis que passou, sei lá, acho que 2, 3 semanas, eu tava lá, já não sei, pouco tempo. Conheci uma garota, um grupo ali de também estudantes da minha faculdade, que estavam ali presentes, também fazendo intercâmbio. Essa garota e a amiga dela já estavam lá fazia um tempinho. E falou assim, pô, alguém quer fazer alguém quer andar o Algarve? Falei, que porra é essa, sabe? Tipo, louco, vamos? Aí eu acho que fui o único que topei, porque a amiga dela não poderia ir lá a primeira sessão, sei lá o que, e ela queria, só que ela não queria sozinha. Vamos embora, né? E eis que me preparo, tá com a mochila cargueira, como é que vai passar um cara com uma música super conveniente. E aí nessa, tipo, a gente se preparou, não tava nada preparado, não tinha equipamento nada, só tinha, tipo, eu já curtia trilha e tudo mais, já tinha feito meu primeiro mochilão com o Tomanique, o primeiro podcast do ano foi com ele, escutem, tá bem legal. E então já tancava umas caminhadas mais longas, mas nunca tinha feito uma travessia de vários dias assim. Foi uma coisa super nova. E eu, assim, não planejei nada, não me preparei nada. Ela tinha visto tudo, todos os lugares onde a gente ia dormir. Eu só confiei assim, vamos embora. Tá bom, beleza. Chegamos lá em Sagres, onde eu também achei que era onde produzia a cerveja Sagres. Só que não é lá. Mas tem uma parada lá que aponta mais ao sudoeste, ou alguma coisa assim, do continente, tá? De Portugal, enfim. Eis que chegamos lá em Sagres, maravilha, depois de sei lá quantas horas de busão.
a gente foi, como é que fala? Dormir lá. E onde é que tá meu passaporte? Puta merda. Eu tinha esquecido meu passaporte no dormitório da faculdade, onde eu tava dormindo. Ou melhor, eu achava que eu tinha esquecido meu passaporte lá, né? Eu esperava que eu tinha esquecido meu passaporte lá. E eu falei assim, fudeu, né? Se alguém me pegar, eu vou ser deportado. Por sorte, essa minha amiga, ela tinha um passaporte europeu, então acabavam pedindo só o dela. E eu ficava na miudinha, assim, né? Nossa, a lua tá linda, tá fazendo um reflexo no lago, tá muito claro. É lindo, tá uma lua cheia, muito bonita. E aí foi. Então, chegamos em Sagres, e no dia seguinte fomos caminhando ali pela costa. E eu lembro da sensação da primeira... do primeiro cliff, como é que fala? O primeiro penhasco que a gente andava ali na encosta, a sensação de imensidão gigantesca. Era uma coisa incrível. Eu me lembro de me sentir muito, mas muito, muito, muito bem. Eu acho que ali eu ainda não entendia, mas talvez, acho que nem percebia, mas já agora olhando para o passado, né, consigo notar os sinais que estavam hoje estão bem mais claros. E a gente foi andando e cantando, numa época onde que rede social, né, não era tão forte assim, já tinha um impulso, mas eu não tinha tanto foco nas redes sociais. E eu acho que acho que nem Spotify eu tinha direito, não sei, não tinha nada assim. Basicamente a gente só andava e, cara, andava e conversava, às vezes andava horas em silêncio. Na verdade, a maioria do tempo em silêncio, isso era muito bom. Era, tipo, muito bom. E ela tinha um passo rápido, era incrível, porque ela não era tão alta, mas ela andava muito rápido. Eu carregava as coisas, né, a maioria das coisas, por causa que eu tinha cargueira, então eu conseguia levar mais material, mais roupa. E ela levava menos, ela levava um pouco mais de água e tudo mais. E a paisagem ali no Algarve é uma coisa linda, 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 linda. Eu lembro do céu, à noite, das praias vastas, no meio do nada. As estradas, a gente também pegava um pouco de estrada. Não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha absolutamente nada. Por quilômetros, nada e ninguém. Era uma coisa incrível. E é tudo meio plano, né? Então, tipo, tirando o fato que você tinha que muitas vezes descer e subir os penhascos, tanto em cima quanto embaixo, o relevo é muito plano, então você consegue enxergar muito longe. E, enfim, a gente depois no final a gente se encontrou com a nossa amiga e a gente continuou a viagem ali. Eu lembro que eu economizava bastante, que eu estava economizando muito. Já por causa que eu estava já pretendendo fazer um mochilão pela Europa em sequência, depois de ter terminado os meus estudos na faculdade. Calma aí um segundo, tem ciclistas gritando aqui do meu lado. E então eu estava economizando bastante, o que por um lado eu não me arrependo muito, acabei usufruindo bem melhor, bem melhor não, acabei usufruindo o que eu economizei na minha viagem no mochilão, mas eu acho que eu pegava muito pesado nessa economia, e às vezes eu passava um pouco de mal de fome. Meus amigos sabem que às vezes eu exagero, pelo menos às vezes eu exagerava
Hoje eu já melhorei muito, mas tinha histórias ali que o café da manhã custava R$1 aqui no Brasil, no nosso primeiro mochilão. O meu do Tomanique, né? Enfim, lá no Algarve, eu lembro... Calma que o cara da bicicleta voltou. A música tá boa. E foi assim. A gente pegou uma chuva de granizo no meio das falésias ali do Algarve. Eu lembro que a gente se metia nos buracos ali, no meio do nada, que nem sabia se dava para voltar ou não. Nessa chuva de granizo, a gente se escondeu no arbusto, depois que a gente viu que saiu algum, sei lá, não lembro se era cobra, um lagarto, alguma coisa saiu de lá. E a gente falou, pô, pegar chuva de granizo num calor de sei lá quantos graus, se esconder no meio do arbusto, que sorte, né? Ah, eu lembro de uma coisa muito legal. Em Portugal, a gente, lá em Viseu, era minúsculo, né? Então não tinha muitos eventos. Eu não lembro exatamente aonde, mas a gente conseguiu uns chapéus de palha. Eu acho que era ou da Sagres, ou da cervejaria Sagres, ou de uma outra cerveja lá, eu não lembro. E a gente andava com esse chapéu de palha, né? Todo mundo. Então ficou os três no chapéu de palha. Eu não sei se eu já na época eu lembro, já conheci One Piece ou não. Eu não assisti One Piece, assisti alguns episódios, mas agora que eu conheço, ficou com essa característica, né? O trio chapéu de palha. Enfim, foi fantástico. Eu levei uns puxões de orelha das minhas amigas para eu comer. Tipo, come, sabe? E não passar mal. Mas, tirando o fato que eu tava zero preparado, não tinha equipamento, não tinha nada correto, só uma grande vontade de sair andando, foi ótimo. Ainda mais com companhias muito legais. Também faz muita diferença. Eu acho que para fazer uma grande travessia daquela, fazer em companhia realmente, ainda mais na primeira vez, é uma diferença que impacta bastante com uma boa companhia, né? E eu acho que dali surgiu um brilho no olho. Ai, eu acho tão piegas falar isso, mas por falta de... Calma aí. Por falta de... por falta de termo melhor, vai isso mesmo. Depois ali a gente visitou alguns lugares de Portugal juntos e tudo mais. Subimos a Serra da Estrela, super indico. Ainda tinha neve. Foi incrível ali o pôr do sol, a gente estava em cima das nuvens. Eu tenho algumas fotos tiradas com o celular, que as fotos não eram tão boas, mas para mim estão perfeitas até hoje. E depois disso, acho que uma próxima travessia que eu fiz, que não foi de muitos dias, eu poderia falar que foi um dia, né, na verdade. Não foi nem uma grande travessia, mas foi um susto, para falar a verdade. Foi quando eu cruzei o Vesúvio a pé. Eu não sei se eu falei da outra vez, mas quando eu cruzei o Vesúvio a pé, foi completamente sem querer, na verdade foi até perigoso. O que acontece? Isso eu já estava no meio do mochilão, que eu estava fazendo pela Europa. O meu celular já tinha quebrado. Eu já estava com um celularzinho bem mequetrefezinho, porque eu não queria gastar dinheiro com isso. Mas depois de ter viajado um tempo sem celular, eu acabei comprando um celular que tinha WhatsApp,
basicamente. E saí andando ali, eu fui para uma cidadezinha num feriado italiano, que eu não lembro qual era. Na cidade se chama Ottaviano. Nesse dia os trens, né, as estações, enfim, o transporte público, ele fechava mais cedo por causa desse feriado. E eu estava hospedado em Nápoles. E aí, por acaso, eu descobri uma trilha ali, circular, chamado... Putz, não lembro agora, mas era em Ottaviano. Eu lembro que uma delas se chamava Boca do Inferno, alguma coisa assim. Eram 3. Eu não lembro exatamente quais eram os nomes, mas eu ia fazer uma delas. Porque, vou fazer uma trilha que eu não... sabe, uma coisa diferente do padrão. Tipo, de graça também. Tinha essa parada também, tava com a grana bem apertada. E vou voltar, era isso. E beleza, vou conhecer uma parte do Vesúvio que ninguém conhece, ou pouca gente conhece. Mas chegando em Ottaviano, uma cidade vazia também, não sei se porque era feriado, porque era realmente pequena, mas tinha quase ninguém naquele lugar. Eu descobri que nem mesmo os italianos ali conheciam muito essas trilhas. Mas mesmo assim eu continuei em frente. Eu e minha bandana. Na época eu não usava tubana, só usava bandana. E determinação, comprei uma focaccia lá e um pouco d'água. Sim, zero preparo, galera. Tipo, todo o conhecimento e toda a preparação que eu tenho hoje, principalmente a preocupação em me preparar que eu tenho hoje para fazer a Te Araroa, que é cruzar a Nova Zelândia. Para quem ainda não sabe, estou me preparando para cruzar a Nova Zelândia no final do ano que vem. E são aí 3.000 quilômetros. E assim, vem dessas experiências, né? Dessas várias experiências que eu não tinha preparação nenhuma. Que eu não tinha nem saber com que me preocupar, na real. Porque eu não tinha conhecimento normal. E eu não... eu simplesmente não buscava, etc. Só saía andando. Só o simples ato de gostar de andar, ponto. Como eu estou fazendo exatamente aqui agora. E ali na trilha do Vesúvio, nessa trilha aí, comecei a subir. Quando não dava mais para subir mais, continuava subindo, passei num portão, de repente o terreno... Calma aí que a gente tá... Continuei subindo, de repente o solo era uma areia preta, solo arenoso, fofo, quente pra dedéu, tava muito quente, eu acho que, sei lá, tava uns 40 graus a sensação, juro, era absurdo assim de quente. E eu ali, andando e caminhando em frente. Eis que gringos, é muito da hora. Então, tipo, eu tenho visto muito mais gringos, da hora. Eu tenho visto bastante galera internacional aqui no Parque Ibirapuera, isso é bem bacana. Mas eis que eu começo a ver a vegetação queimada, assim, contorcida. As árvores todas queimadas, contorcidas, parecendo um filme de terror. A vegetação, tipo, meio amarelada na altura dos olhos, mais ou menos. E muito gafanhoto. E principalmente... Funcionado? E principalmente moscas. Nossa, tinha muita mosca. Só lembrava de vovó falando: fecha a boca, senão entra mosca. E realmente, não dava pra ficar com a boca aberta ali. É isso que eu tava continuando a trilha e tudo mais. Aí chegava numas bifurcações ali que eu falei assim, onde é que eu tô, tá ligado? Já não sei mais, era tudo muito parecido. Eu falei assim, fudeu. Não sei pra onde ir. Só continuo em frente aí. Tipo, eu já tava pensando na geografia do vulcão. Assim,
de qualquer forma é descida, né? Não é geograficamente complexo. Subir, quanto mais íngreme, mais perto do cume eu tô, então mais próximo tipo, da parte turística eu vou estar, porque é a cratera. E mais tipo, para baixo, enfim. Só que não é bem assim. Não é simplesmente um cone, o vulcão. Eu descobri, foi o primeiro vulcão que eu subi na minha vida. E então, tipo, assim, não dá, você se perde mesmo, é muito grande. Comecei a andar, minha água estava acabando, estava quente pra caramba. Aliás, minha água já tinha acabado, estava um calor. E de repente eu ouço risos. Eu lembro da sensação. Eu lembro até hoje as duas pessoas rindo e tipo, conversando e rindo. Eu falei assim, caramba, finalmente ajuda. E dava para ver 360 graus, porque a vegetação era relativamente baixa. Só que não tinha nada, não tinha ninguém. Aí eu comecei a ficar preocupado. Foi aí que eu comecei a continuar andando. Eu tinha um cajado na hora ali. Eu sempre tento arranjar um cajado para me ajudar. E também dá uma sensação de tipo uma grande jornada, não sei, eu gosto. E eu comecei a cantar uma música que eu cantava quando eu era criança. Era e o principal, não ter medo, não ter medo não. E o principal, não ter medo não. E enfim, algumas canções assim para só acalmar a mente e continuar andando em frente. E a vegetação ia estreitando, tava ficando cada vez pior. E de repente, puxa, eu cheguei numa trilha ali, aberta, né, com corrimão, larga. Aí eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, falei, o que é isso aqui? Não tinha ideia de onde eu estava. E aí eu falei, eu vou para cima, né, tô aqui já, e acho que eu vou continuar para cima, não sei para onde isso vai dar. Aí fui lá, eu vi umas câmeras no caminho, tem câmera, já deve ter gente. Só que tava vazio. Eu falei, poxa, cheguei lá em cima, cansado, pálido, assim, com fome, só tinha comido aquela jossa de focaccia, zero preparação, galera. Podia ter dado tanta merda, assim. E depois eu descobri que teve queimada, e podia ter queimada de novo, assim. Eu dei realmente muita sorte. Cheguei lá em cima, uma bilheteria, né? Ou melhor, bilheteria não. Estavam pedindo o meu bilhete, que eu devia ter comprado lá embaixo. Só que eu expliquei pro cara e falei assim, olha, não tem um bilhete. Mas que bilhete? Você tá pedindo bilhete? Não tem um bilhete. Aí o cara olhou, né, pros funcionários ali. Ele olhou com uma cara de tipo, mano, como assim você não tem bilhete? Só sobe quem tem bilhete. E eu com um italiano ali que eu tinha aprendido sozinho ali, meio que viajando, falando pro cara que eu tava vindo tava fazendo uma outra trilha, tava vindo de uma cidade que eu não lembrava o nome. Aí ele ficou, como assim, né? Aí ele começou a nomear as cidades. Ele falou um nome, só que eu não lembrava, eu tava muito cansado, eu tava pálido, tava horrível assim a minha situação. Aí é esse que ele fala Ottaviano. By the way, eu tava super preocupado com o tempo, por causa que eu não teria como voltar para Nápoles, porque os trens fechavam, e é longe, né? E então, quando ele falou Ottaviano, eu falei, é esse mesmo. Aí ele olhou com uma cara de perplexo, como tô acostumado hoje já a gente receber, tipo, o que você está fazendo? Tipo, você tá maluco? Aí eu perguntei, olha, eu tenho que voltar, e a caminhada não era longa, não era curta. Aí para comprar o bilhete e tudo mais, aí ele falou, entra aí, vai. Aí eu comecei a chorar e rir de alegria, sentei no banquinho, comecei a chorar e rir de alegria. Ele achou que eu estava passando mal,
e me deitaram no chão, chamou uma mulher ali, trilheira, não sei quem ela era, me deitou no chão e tudo mais, e aí eu vi o preço, e, tipo, eles me deram um monte de água, foi a primeira vez que eu vi água enlatada, que era uma coisa nova, assim, e, tipo, me deram energético, um monte de coisa, eu falei assim, pô, deixa que eu, né, pago por tudo isso, tudo mais, só que também tava na pendura, eles foram super, não, não precisa, tudo mais, aí eu fui ver o cardápio, aí, pô, era caro pra caramba, aí eu só agradeci e, bem, fiz a trilha da cratera e para descer, como é que faz para descer? Chego do outro lado do vulcão e para descer o vulcão tinha uma estrada enorme ali, serpenteando, um zigue-zague enorme, e ali tinha algumas opções, ônibus, que eu não tinha como entrar porque não tinha lugar, né? Os caras não me deixaram. Táxi, você vai pagar uma fortuna, ou sei lá, carona e a pé. Falei, eu vou a pé. Como é que estão os skatistas aqui agora? Vai, Bruno! Você consegue! E aí eu falei, já que eu já cheguei até aqui, vamos continuar, né? E aí eu desci serpenteando ali num sol de 40 graus, com um pouquinho de água que eu tinha recebido, e fui embora. Só que eu estava super preocupado com o horário, já estava anoitecendo. E o problema é que os trens iam partir, estava anoitecendo, não teria como chegar na estação, e eu só sempre pedindo carona ali para qualquer pessoa que passasse. E dessa forma, lá embaixo eu consegui uma carona com um casal de um italiano com uma colombiana, se não me engano, que foram super gentis e também com a cara de espanto, tipo, o que você está fazendo aqui a pé, né? Aí, por sorte, eles me deixaram exatamente onde eu precisava estar e eu peguei o último ali trem que estava saindo do, acho que era a estação Castelletto, sei lá, Castelo, uma coisa assim, para Nápoles. E essa foi mais uma travessia que eu fiz de um dia só, mas essa eu considero a minha primeira travessia em vulcão. Por sorte deu tudo certo, mas realmente não dá para ficar dependendo da sorte por todo momento. E é por isso que preparação é um dos assuntos assim do momento para mim, porque eu sei o quanta merda pode dar e também sei, tipo, a não fixação no planejamento, né? Você tem um planejamento, você tem um way, um caminho ali, uma direção, é legal, mas você estar preparado te fornece a liberdade de você se adaptar, ou melhor, adaptar o seu planejamento à realidade da situação que você vai viver, que você vive. Então, sei lá, choveu, ou o rio subiu, sei lá, tem que cruzar alguma coisa, tem que escalar alguma coisa. Então, você está preparado fisicamente, mentalmente, financeiramente, questão de equipamento, questão de primeiro socorro. Essas coisas, apesar de eu ter bastante histórias que eu tinha zero preparo, hoje, com mais experiência, eu dou muito valor a esse preparo. Porque justamente dá uma liberdade, de você poder continuar em frente, sabendo que as chances das coisas darem mais certo é melhor e você conseguir se adaptar à realidade e não ficar travado a um planejamento. Acho que por hoje é só.